Esse Fortaleza, Fernanda, a culpa é toda tua, viu? Vou logo avisando. Chama a mulher, a culpa é da Fernanda. Boa tarde, Gata Show. Olha, se eu jogasse bola, realmente era minha culpa, viu? Porque eu não Você sou boa não nesse aí, jogaria- não. Você Lateral jogaria esquerdo, até Fernanda, tá melhor do que precisando. alguns jogadores, viu, Olha, Fernandinha? não, tem algumas situações em que eu olhei e eu disse, não, até eu faria melhor. É verdade. Todo respeito ao trabalho de determinados atletas, mas tem situações em que a gente negócio tá fica, difícil, que a gente hein? olha e respira fundo, viu? E diz, Eita, eita, meu, o que é que Lelê. tá acontecendo com esse Tá time, complicado. Nossa Senhora? Ô, Fernandinha, e a gente foi acompanhar a Libertadores, tava só pensando aqui, ó, na Libertadores, menino. Intensidade, voivô, tô só, não é nem quinta-feira, eu tô só me lembrando. Ô, TBT. Só lembranças, Gata Show. E aí? E hoje? O que é que nós temos de bom pra hoje? Pra hoje, a gente estava aqui, inclusive, terminando essa apuração. Daqui a pouco você vai acompanhar detalhes no Diário do Nordeste, que é sobre a negociação do Herrera. O atleta que já saiu do Tricolor de Aço, mas essa saída dele ainda envolve todo esse processo de quanto foi que gastou, quem é que vai ficar com o quê. E a gente vai trazer isso com detalhes agora. O Fortaleza, a negociação ficou ali em torno, de fato, dos 25 milhões de reais. Desse valor, 17,5 vão para o Fortaleza. Mas aí, esse valor será dividido da seguinte forma. Cerca de 3 milhões vai para o investidor, que ajudou o Tricolor de Aço ali no processo da compra. O valor do Herrera, na época, foi justamente esses 13 milhões. E fica 4,5 milhões nos cofres do Fortaleza, a expectativa do que o Tricolor de Aço vai receber. Os outros 7,5 milhões que restam são os 30% que tem dos direitos do passe do atleta, a equipe do Argentino Júnior. E aí, Gata Show, o que é que a gente já apurou? Que na época da negociação, que ficou travada lá na Argentina, quando chegou por lá o presidente da equipe do Argentino Júnior questionou, porque o Fortaleza pretendia negociar com a equipe que esses 30% ficassem para o Fortaleza. E aí a equipe não saía perdendo tanto financeiramente, já que tem esses 3 milhões para pagar o investidor. Ele não aceitou, e aí, diante do acordo que foi feito entre as equipes, cada um recebeu o que tinha como parte, e o Fortaleza ficou com a menor parcela disso. Diante dessa negociação, o Red Bull Bragantino junto do Fortaleza entraram nessa parceria para ter um empréstimo também de um atleta da equipe lá de Bragança Paulista. Os dois nomes que foram solicitados pelo Fortaleza, que não deram certo até aqui, foi primeiro o lateral esquerdo, o Luan Cândido, que hoje está emprestado ao Vitória, e o segundo foi o atacante Látio La Quintana, que o Fortaleza esperava pelo sim ou não do atleta, mas ele optou de ir para o futebol espanhol. O contrato dele de empréstimo por lá será de 6 meses e, inclusive, essa informação foi divulgada ontem pelo Red Bull Bragantino. Fica faltando só o quê? O empréstimo do atleta agora que vem para o Fortaleza. Não se sabe ainda qual é o próximo nome que o Fortaleza vai buscar. Tem sido feito a partir do que Thiago Carpini, comissão técnica, tem pedido ao SAF do Fortaleza para repassar ao Red Bull Bragantino. Eles fazem as análises dos atletas que tem por lá e pedem a solicitação do nome. E aí fica a depender do atleta aceitar se vem para o Fortaleza ou não. Foi o que justamente aconteceu em relação ao La Quintana. O Fortaleza queria a chegada dele, ele optou o futebol espanhol. O Luan Cândido foi solicitado pelo Fortaleza, mas aí, diante de umas análises em relação ao atleta, Thiago Carpini optou por ser um atacante. Agora a gente fica só nessa expectativa de fato para entender quem é que vem, e esses valores a gente já tem esse processo de divisão apurado aqui pelo Diário do Nordeste, Gata Show. Show de bola. Resumindo aí, Fortaleza vai ficar quase nada, né? Exatamente, por isso que se inclui esse atleta, para que não seja uma perda tão grande por Fortaleza Pois financeiramente. Mas do jeito que tá é bom, né? Isso. Não, é um pouquinho que tiver. Não, é 4 Mas- milhões e meio, né? Eu sei, mas assim, Alexandre, Eu achava aquela que não ia história. ser nada. Eu achava que não ia ser nada, ou então eu achava que ia ser mais. Aí a gente vê como as negociações foram feitas de uma forma, ou prejuízo de uma saída de uma diretoria, né? Porque Ficou uma diretoria nova tentando remendar os cacos, tudo, né? As coisas que ficaram e tentando negociar de qualquer forma, a qualquer preço, sabe? Tá pagando, porque se a diretoria antiga tivesse permanecido, né, pelo menos até finalizar todo esse processo com os ativos, acho que algumas negociações poderiam surtir efeitos até melhores em prol do Fortaleza, né, em prol da instituição. Porque aí o Herrera foi comprado, a expectativa era que ficar com o Herrera, agora não. Aí apareceu um investidor aí, que o Marcelo Paes em uma live comentou, que tem que pagar esse investidor, né, que fez todo esse trabalho para ter o Herrera. É um engodo, gente, umas negociações que não dão para entender, que agora a gente está vindo às claras, trazendo para vocês, torcedores,
E só quem sai prejudicado é o time. Não, isso não há dúvidas, né? O rebaixamento é um prejuízo. Mas assim, né, Denise? Eu não falo do rebaixamento, não tô falando da galera ter saído. Assim. Eu sei, mas tipo, a partir do momento em que você fala isso, né? E eu entendo o que você tá pontuando aqui, né? Poxa, a mudança do departamento de futebol poderia ter até extraído mais pro clube e tal. Mas a gente precisa lembrar que quem fez esse acordo foi o antigo departamento de futebol. Isso, Tipo exatamente. assim, foi justamente quem saiu Que deixou o essa problema. situação. É isso que eu tô falando, né? Quem tá chegando, Pedro Martins, se depara com uma situação em que ele precisa tentar resolver ali. Ele tá tipo assim, amarrado, assim, ele tá- não tem o que fazer. uma proposta de 25 milhões. Aí a pessoa vai dizer, gente, não é tanto dinheiro. Meu amigo, o Herrera custou 13, é o dobro. É o dobro. Em 4 meses, é o dobro. E o cara só fez... Quantos gols ele fez? 2? 2 gols, eu acho. Ele E o não, Fortaleza dois teve- gols. Fortaleza Dois teve gols. custos não foi pra nem, trazê-lo. ele não Não foi nem teve. titular. Ele não foi nem Eu tô titular dizendo em que parte o do ano. retorno poderia ser melhor se a Não. diretoria antiga, eu tô falando É. a nova não. É A nova, isso, coitada, tá tentando apagar o Se fogo. a diretoria anterior Não, tivesse tido, assim, menos arranjos É, e tivesse sido mais transparente. transparente. Acho que basicamente é isso, Denise. O detalhe é esse. Não havia essa transparência. Se vendeu uma imagem que não era real. O clube está gastando 13 milhões. Na verdade, não. Ele está pedindo emprestar 13 milhões para um Isso. cara para comprar o jogador e se vender, vai devolver o dinheiro pro cara. É isso que não estava explicado. O Castelo de Areia se desmorona aí. É. Oxe, é desse jeito. Não é desse jeito, não. Faltou transparência na temos compra e na dinheiro. Talvez venda. a nova diretoria nem soubesse também, foi saber depois. Temos dessa direito à negociação metade toda. do Amorim. Aí, Né? bicho, não é desse jeito. É. Tem É uma só cláusula 30. de venda de parte do Amorim. Então, por que isso não foi dito naquela nota inicial, entendeu? Sim. Basicamente, a grande questão é essa, né? Faltou transparência antes. Agora é fazer o que dá, né? Ah, é. E dentro dessa conjuntura, com muita honestidade, eu acho que o valor assim, confirmando tudo que a Fernanda trouxe, né? Quando o clube divulgar e tal, e aí a gente trouxe essa formação em primeira mão com a Fernanda, pra mim tá de bom tamanho. Eu achava que o time não ia ganhar era nada. Tá ganhando 4 milhões e meio, o jogador participou ano passado, conseguiu contribuir de alguma forma, né? E dobrou o valor dele. Se o clube tivesse conseguido fazer a aquisição com seus próprios meios, ele teria bem mais dinheiro do que isso. Sim. Isso aí não há dúvidas. Mas não foi isso que aconteceu. Foram decisões da antiga gestão. A atual gestão precisa, de certa forma, tentar remediar isso, né? Tentar cuidar disso. E aí entra agora em uma seara, Denise, que é uma seara que é muito delicada, sabe? Porque você vai aceitar qualquer jogador? Como É que é? É porque E é o uma próprio jogador? Vai tipo querer assim, vir, vir, né? por que né? que o cara quer vir? É. Assim, Vou sair do Bragantino pra ir pra uma Série B? Como é tipo, que tá? o clube tá meio assim, a gente ainda não sabe direito, né? O treinador tava falando, né? Tá até na bronca, se você ver a última coletiva, ele vai dizer, vixe, o Carpim tá meio, Vou querer ir meio pra chateado, lá, né? Pra que eu vou pra lá, né? Aí quem é que vai vir? Acho que essa é a grande questão, né? É atacante que precisa. Vamos olhar aqui os atacantes, né? Lucas Barbosa, baita nome pra Série B. Se conseguir, vai ser ótimo. Mas Eduardo Sacha, baita nome também, viu? Pra Série B, titular absoluto. Ali vai jogar junto do Bareiro. Ora, Mas, perfeito, ele jogando você tá sozinho, vendo? ele rende. o time pediu o Lactanda. Ele não desejou vir, né? Isidro Pita, Denise. Baita jogador pra Série B. Mas você tá vendo? É difícil. Tem que haver um trabalho de convencimento, um diálogo. Tentar dizer assim, jogador, vá lá pro Nordeste, jogue no Fortaleza. O que antes era uma grande vitrine e o projeto esportivo que atraía, hoje o jogador fica em dúvida. E ele precisa ficar mesmo, porque ele tá vendo 20 atletas saírem. E toda essa movimentação acontecendo. É um cenário de que passa pouquíssima segurança pro jogador. Insegurança. Passa muita insegurança. Insegurança. Então assim, vamos torcer, né, para que essa situação seja concluída, né, da melhor forma. O dinheiro já foi esclarecido aí pela Fernanda. No fim das contas, o dinheiro do Herrera, quando for entrar na meta de vendas, o pessoal botando lá meta de vendas 25 milhões. Não, meta de vendas 4 milhões e meio, que é o que você recebeu de verdade. Pois é. A meta de vendas é essa. Aí você vai somando esse valor e aí precisa que o clube, né, encontre aí esse outro atleta que vai ser do elenco do Bragantino. Confesso para você que eu não sei quem que o Bragantino aceitaria ceder, mas aí cabe ao Departamento de Futebol do Fortaleza fazer esse trâmite e convencer alguém a vir, né? Bora falar mais sobre o Fortaleza agora do time, Fernandinha, pra domingo. Domingo, quero te encontrar. E Eita, desabafar a ou gente não sofrer mesmo.
E desabafar E desabafar todo o meu sofrimento do O Daniel torcedor do Farias. Fortaleza vai estar cantando essa música. E estará ao seu lado. Esquecer de tudo, tudo, tudo que o amor só até nos hoje fez nos sofrer. Esquecer a briga, torcedor. deixou Vigia, feliz a irmão, coletiva. vigia. Eu não Agora, eu vou. tô Vigia, impressionada irmão, que o Daniel vigia. Farias conhece essa música. E ele, Cola teu não, rosto e ele no meu, interpreta, e ele ainda chega, interpreta. mas Ele faz, ó. Ainda Faz interpreta. É que a nova geração tudo é TikTok. namorado. Ai, Mas nossa Gata Senhora. Show, tá Torcedor do complicado. Fortaleza, tu já comprou teu ingresso, macho, velho? Inclusive, as vendas já foram abertas, né? O Fortaleza é equipe visitante. E aí, a gente sabe que no Clássico Rei tem a divisão ali da porcentagem da quantidade de ingressos. E dessa vez, a fatia é menor para o Tricolor de Aço. Fica aí a ingressos a R$ 25,00 inteira e 50 meia. O torcedor do Fortaleza que quiser garantir já estão à venda no site Leão Tickets e no retorno à Arena Castelão, lembrando sempre que precisa do cadastramento facial para poder fazer a entrada no estádio. E já que a gente fala dessa projeção para o Clássico Rei, vamos trazer aqui a última escalação do jogo do Fortaleza, que foi, de fato, repetida por Thiago Carpini nos jogos contra o Floresta e também contra a equipe do Iguatu. Ele fez o jogo ali iniciando com o Breno no gol, na lateral, os zagueiros, na verdade, Luan Freitas, Lucas Gasal e Cardona. Só corrigindo a informação, a mudança do Luan Freitas pelo Brites, porque ele sentiu dores no tornozelo e a gente segue em observação nessa situação. Aí vem o meio de campo com, na ala direita, Maílton, na ala esquerda, Lucas Crispim, e o meio ali com Sacha e Rodrigo. No ataque, Pochettino, Barreiro e Moisés. Foi a equipe inicial do duelo contra a equipe do Iguatu e também do Floresta por Thiago Carpini. A gente percebeu que a atuação nos dois jogos foi de baixa qualidade, inclusive citado por Carpini que essa escolha desse esquema tático é pela questão ainda das ausências que tem o Fortaleza, das atletas que não foram contratadas para a posição. E aí, Gata Show, fica aquela dúvida em relação a quem é que o Carpini poderia utilizar, quais são as peças que ele tem à disposição ali dentro do elenco. E aí a gente também tem a outra informação que é sobre os reservas que tinham, pensando no último jogo, que ele tinha dentro do que poderia ser esperado por Fortaleza. E a gente vai já trazer para você, torcedor, também comentar como é que ele poderia ter feito diferente em relação às posições. Gata Show. Muito bom, Fernandinha. Segura essa escalação aí, dona Fernanda Alves. Ô, Daniel Farias. Oi. E com essa formação para um clássico? Ele tirou ali 3 volantes? Não, né? Não, essa escalação é a escalação do último jogo. Isso, e com essa escalação? São 2 volantes, 3 zagueiros, né? 2 pontas ali e 2 atacantes e o Barreiro. Denise, assim, eu particularmente sou favorável a algumas mudanças, né? Eu acho que você tá fazendo testes, a gente sabe das limitações do elenco do Fortaleza, a gente já comentou sobre isso. Carpini defendeu essa tese quando ele foi à coletiva de imprensa depois do último jogo contra o Iguatu. Mas eu acho que, se não está dando o resultado esperado, você tem que fazer alterações. Você tem que mudar. Ah, mas não tem peça. A gente falou ontem, traz gente da base, coloca gente da base. Eu acho que o Fortaleza tem que mudar um pouco o esquema ali no setor de meio de campo. Eu acho pouco provável, Denise, que ele tire os 3 zagueiros. Por quê? Se ele já está jogando com 3 zagueiros contra equipes que não têm um poderio ofensivo tão grande, avalie, como diz o Breno Rebouças, contra o time que detém o melhor ataque da competição, que é o Ceará. O Ceará tem 16 gols marcados, o dobro do Fortaleza. O Fortaleza marcou 8. O trunfo do Ceará é o seu setor de ataque. Ontem o Alexandre trouxe. O Ceará vem de 3 goleadas consecutivas sobre o Tirol, sobre o Ferroviário e agora sobre o Horizonte. Então precisa ter cuidado defensivo o Fortaleza. Então acho que ele vai manter a linha de 3 zagueiros. Agora, o que é que eu sou favorável, Denise? Que você coloque um meia armador. Eu acho que isso pesa favoravelmente ao Fortaleza. Você ter alguém que organize um pouco mais as jogadas. A gente estava falando de ontem. É muita presença ofensiva, é muito volume de jogo, é muita posse de bola e troca de passes, mas pouca objetividade, poucos passes inteligentes que buscam os atacantes para finalizar, para criar situações de perigo. É muito rondando a área, mas sem efetividade para entrar ali dentro da grande área. Eu sou favorável que você coloque ali. Ou você coloca um ponta da base, que é o Thomas Rocco ou outro jogador, e você traz o Pochettino para ser de fato o seu meio armador, ou você coloca o Luca Prior. Eu acho que é o caminho mais óbvio. Tá faltando alguém ali, né, na criação. Tá faltando alguém, porque o Rodrigo não tem essa característica, o Sacha não tem essa característica. Não, o Sacha é marcador, Se o né? Pierre for jogar, ele não tem essa característica, o Rossetto não tem, nenhum desses volantes tem essa característica. E o Pochettino tá tendo que jogar como ponta, então ele também não vai cumprir essa função ali de uma criação propriamente dita. Eu acho que essa seria a grande alteração que eu faria no Fortaleza.
mudaria um pouco ali naquele esquema de meio de campo e colocaria um meia armador centralizado para pensar as jogadas. Não acho, Denise, que isso vai solucionar todos os problemas do Fortaleza, porque ele tem várias outras lacunas, vários outros problemas, mas eu acho que é aquilo que está mais ao alcance do Carpini. Já a Fernandinha vai trazer as alternativas no banco. Olhando para o banco, é a única mudança que eu consigo pensar em estrutura para o Fortaleza é essa. Colocar, nesse momento, um meia armador para pensar as jogadas do Fortaleza. Quem seria esse lateral da base, hein, Fernandinho? Tu disseste aqui em off? Então, Gata Show, no jogo passado a gente percebeu que tinha um atleta depois da partida ali no aquecimento que eles fazem com os atletas que não atuaram em campo. E a informação é que o Guilherme Moura, ele tem treinado com a equipe principal. Diferente dos outros 5 atletas da base que já estão integrados à equipe principal, ele tem participado dos treinamentos, observado por Carpini, e a partir do comportamento dele, ele pode sim, ser integrado também e já criar essa necessidade do lateral esquerdo ser uma opção ali na parte defensiva do Fortaleza. Mas, neste momento, ele está ainda em observação, tanto que ele não foi nem colocado como relacionado. Assistiu o jogo lá do camarote e no final da partida ficou ali no aquecimento junto dos outros atletas. E a gente vai continuar observando até para ver se no jogo agora contra o Clássico Rei, se depender de como estiver o comportamento dele, se ele já vai ser relacionado ou se fica ainda nesse processo. O Carpini, mais uma vez, mostrando que quer utilizar os atletas da base. E até numa matéria que nós trouxemos no final do ano passado sobre as possíveis peças que eles poderiam utilizar, que o Carpini e comissão técnica poderiam utilizar da base, o nome do Guilherme Moura consta nessa lista como uma das peças que tem a confiança da base e também do treinador Leopoldo, Gata Show. Tá aí, poderia ser uma opção, né? Pelo menos nesse sufoco que tá sem a posição de origem, né? Eu concordo com o Dani, Alexandre, que enquanto a Fernandinha falava, eu prestava atenção nessa tela que ela trouxe do último jogo, a formação, de ter uma criação ali. O Fortaleza, por mais que o Carpini diga, mais de 30 finalizações, mas a efetividade faltou. Quando a gente fala de efetividade, eu não estou dizendo que não teve o ímpeto da correria do Moisés, do próprio Pochettino, do próprio Barreiro, né? Os chutes a longa distância. O Mailton, para mim, é o destaque nesse setor ofensivo, que nem é a função dele de fato, né? Ser esse ponto ofensivo. Mas tá faltando o capricho. Não sei se é nervosismo, se é falta mesmo do trabalho, se é aquele preciosíssimo no último passe, né? Qualidade mesmo, Denise. Qualidade. É que eu não queria dizer. Falta qualidade. Eu tava criando outras características para dizer que foi ruindade mesmo. Pronto. O que o Moisés tem feito hoje, É porque eu não queria ser muito assim. Mas Denise, as exibições do Moisés, elas são, assim, é meio assustador. Não é o mesmo jogador. Não que tempo parece. ele teve pra estar bem? Teve, Denise. Ele tem o mesmo tempo que outros. Ele tem minutos, ele tem oportunidade de jogar. Ele tá enfrentando adversários que são frágeis, ele não consegue ganhar os duelos individuais. É meio assustador, Denise. Assim, o Crispim, Denise, o lado esquerdo do Fortaleza, hoje é muito, muito abaixo. Sim. E eu acho que não é porque o Fortaleza joga com os nomes no papel. Se fosse videogame, Denise, aí, meu amigo, timão, não sei o quê, mas vamos olhar para o que eles estão fazendo em campo, né? Eu acho que o desafio talvez seja esse. É ter um pouco mais desse discernimento, né? O Crispim tem tido muita dificuldade, tá jogando como um ala, né? Alexandre, é uma improvisação. Não é. Ele já fez essa função. Não é o seu melhor momento. Talvez hoje, né, mais experiente, com outro vigor físico, seja mais interessante ele jogar mais centralizado. Mas é o que o Carpini pode fazer. A situação do Carpini ela é complicada, Denise, porque realmente, assim, eu preciso concordar com ele. Ele não tem muito o que fazer. Ele não tem o que fazer. Cara, dá pra botar o Prior, dá pra fazer isso e não sei o quê. Movimentos são possíveis, todos os movimentos são possíveis. Acho que todo treinador ele tem um repertório tático e ele vai exercer isso, né? Não existe um esquema tático fixo, né? Todo mundo tem que jogar no 4-3-3, todo mundo tem que jogar assim. Eu não penso dessa forma, mas eu compreendo que dentro do que o Carpini gostaria de trabalhar, hoje ele não tem à disposição isso, né? O único ponto que ele tem é o Moisés, então ele gera um jogo para o Moisés ficar no 1 contra 1. Aí o lateral ele não tem, então ele bota o jogador que já fez a função no passado, que foi o Crispim, que não joga de lateral, mas joga de ala. Aí o Mailton joga um pouco mais avançado pelo lado direito. Qual é o ponto forte que o Fortaleza tem no início de ano, Denise?
é a defesa. Uhum. Só sofreu um gol. Mas 3 zagueiros. De adversários bem frágeis, né? É, Alexandre, eu no acho que poder é ofensivo. isso. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é essa a grande questão que a gente precisa compreender dentro dessa ótica, né? Vai ser um clássico em que eu acho que o Fortaleza ele entra bem mais preocupado em perder, né? E não perder. E não perder. Então, assim, eu não acho que ele vai fazer nada diferente disso aí. É 3 zagueiros, é 3 volantes. Ele tá enfrentando um time que enfrentou os mesmos adversários que ele, a mesma sequência de jogos e fez o dobro de gols, Denise. Sim. Os 2 artilheiros do campeonato estão hoje, são Vini e Matheus Araújo. O Ceará fez 18 gols, o Fortaleza fez 8. Então, assim, né? Quando a gente olha para esse contexto, eles tiveram o mesmo adversário. Eles têm rigorosamente, chegam no clássico, os dois enfrentaram rigorosamente os mesmos times. A valência do Fortaleza foi não ter sofrido gols, a valência do Ceará foi ter feito muitos gols. Então, acho que cada um vai apostar no que tem funcionado. E se o Fortaleza não tem funcionado muita coisa, a defesa tem funcionado, né? Ele sofreu poucos gols, então acho que ele não vai mexer nisso aí. O que ele vai tentar fazer essa semana, Denise, é recuperar o Brits. Sim, importante. Porque o Brits é de um nível, o Luan Freitas é de outro. Com Apesar do certeza. Luan ter acabado de chegar, a gente ainda não viu tantos jogos, mas o Brits ele faz uma diferença, né? Muito. Até pro Até o espírito coletivo do time. Exatamente. Então, Ele isso aí incorpora o E clássico essa, rei, né? inclusive, foi uma das reclamações do torcedor do Fortaleza em relação aos últimos clássicos, né? Que estava faltando nos jogadores do Fortaleza esse espírito de vontade de ganhar o clássico, de jogar o clássico como um jogo de fato em que você dá um algo a mais ali na raça, na entrega. Faltou de fato isso ao Fortaleza nos últimos clássicos, que o Ceará tem levado vantagem. E o Brits talvez seja um dos poucos, né? Que tem conhecimento de clássico, que tem histórico de clássico. Vale lembrar que as duas equipes mudaram bastante, Denise. Então, para muitos jogadores, para muitos atletas, vai ser a primeira experiência num clássico rei. Então, ter a presença de um jogador como ele seria fundamental para o Fortaleza. Denise, o Edivaldo, né, Rodrigues, está falando aqui que perguntando sobre o Luan Cândido, né, se ele não foi oferecido. De fato, Edivaldo, a Fernanda apontou agora há pouco, né, sobre essa situação envolvendo o Bragantino, mas em resumo, não é que o jogador é oferecido. Foi uma condição que o Fortaleza encontrou para fechar essa negociação. A gente vai vender o jogador por tanto, a gente vai ficar com tanto e você vai me dar um atleta para a Série B. Aí o Fortaleza tem que ir lá no elenco do Bragantino e dizer: Bragantino, eu quero esse cara. Aí o Bragantino vai dizer: esse aí é negociável, pode levar. Aí ele precisa convencer o atleta também a vir, né? Aí o Bragantino não vai chegar no jogador e vai dizer assim: pronto, tu vai jogar lá no canto tal, viu? Vai-se embora. Não, ele tem contrato, ele quer ficar. Então, o trabalho de convencimento. E segundo a Fernanda pontuou aqui agora há pouco, né? O Fortaleza, no primeiro momento, olhou para o Luan Cândido, lateral esquerdo, mas o Carpini disse: não, eu prefiro um atacante. Porque não tem pontas também o time do Fortaleza. Aí ele foi em busca do Lactanda e acabou não dando certo, né? Então, é um processo realmente de pedir ao jogador avaliar. É claro, torcedor, que existem jogadores que são inegociáveis, né? Já pensou, o Fortaleza chega lá no Juninho Capixaba, titular do Bragantino nos últimos anos, Vem todinho. pra cá, volta. Aí o Bragantino: não, Fortaleza, escolha o que você quiser. Aí o Juninho: rapaz, eu vou, que eu gosto de ir lá, morei Eu já lá. joguei, né? Joguei Conheço. lá. Não, tem jogadores que são inegociáveis. Então, realmente, é entender os reservas do Bragantino, jogadores que não têm espaço com o Bragantino, que estão insatisfeitos no Bragantino, e saber se eles vão aceitar vir. Bora agora falar de uma coisa que não tem dúvida nenhuma. Que não tem a mínima possibilidade de você. Ai, não sei. Às vezes tem alguém que fica nessa indecisão. Por isso,